Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A ameaça das tempestades na agricultura reclama saberes e obras públicas. Depois de verificarmos os estragos brutais que existiram, desde ontem logo se disponibilizou, no que diz respeito ao Ministério da Agricultura e Mar, uma plataforma para as pessoas sinalizarem aquilo que são os prejuízos. A classificação dos estragos provocados pelas intempéries na agricultura é reconhecida pelo Ministro José Manuel Fernandes. Culturas alagadas, plantações varridas pelo vento, milhares de árvores de fruta ou olival arrancadas, equipamentos e estruturas destruídas. Vai demorar tempo até se conhecerem em profundidade os danos causados pelas últimas tempestades na agricultura portuguesa. Num negócio onde o tempo da sementeira e da colheita conta, os atrasos e contratempos custam dinheiro e põem em causa a sobrevivência das explorações menos preparadas. Ainda por cima, as tempestades afetaram algumas das regiões mais produtivas e ricas da agricultura portuguesa: o Oeste, o Vale do Lis e do Mondego, o Sorraia ou a Lesíria do Tejo. Num momento de incerteza e aflição, o Governo promete ajudas. Prejuízos abaixo dos 10 mil euros são compensados na íntegra. E, dependendo de fatores como ter ou não ter seguro agrícola, as grandes explorações que provarem maiores danos podem receber até 400 mil euros do Estado. Em causa estão medidas para acudir a prejuízos que a Confederação dos Agricultores de Portugal situa na ordem dos 350 milhões de euros, mas que outras análises elevam para os 700 milhões. O que está em causa é para muitos agricultores uma questão de vida ou de morte. Alguns estão à espera ainda de apoios prometidos em intempéries anteriores e entre o setor reina a apreensão. Sendo um setor particularmente sensível às consequências da crise climática, os seus agentes podem encontrar na crise atual algumas respostas para o que lhes pode vir a acontecer no futuro. A maioria, porém, promete lutar. Vencer adversidades faz parte da história dos agricultores, em especial dos que trabalham nas margens dos rios. A destruição da Depressão Christine é de outra dimensão. É assim desde tempos imemoriais. Para perceber melhor essas expectativas e essas respostas, contamos neste episódio com João Coimbra, agrónomo, proprietário da Quinta da Solda, no Ribatejo, considerado um dos mais eficientes produtores de milho do mundo. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Engenheiro João Coimbra, muito obrigado por vir ao P24. É um prazer tê-lo aqui connosco para falar de um tema tão sensível para a sua profissão e também tão sensível para toda a sociedade portuguesa. A agricultura está particularmente exposta às tempestades. Faz parte da história da atividade desde os seus primórdios. Portanto, sofrer com as tempestades é uma questão inerente à própria atividade agrícola. Mas o que aconteceu nestas semanas, para lá da intensidade dos ventos ou da chuva, foi diferente ou de alguma forma diferente do que os agricultores estão habituados a conhecer? A maioria de nós já tem experiências a estes eventos climáticos. No fundo, eles fazem parte do nosso trabalho, geri-los, organizá-los, diminuir-lhes o risco de impacto. Muitas vezes, hoje numa sociedade mais de informação e de notícias a correr, as pessoas tornam-se mais sensíveis a estes episódios porque eles são muito mediatizados, as redes sociais aumentam-lhes o volume, o ruído que está à volta deles também muitas vezes nos envolve nisto. Porque no passado não havia isto, não havia esta ligação online a estes eventos e estas previsões que muitas vezes nós perdemos um bocado a confiança de quem é que tem realmente noção do que é que vai acontecer, e essa talvez seja onde nós estamos com maiores dificuldades. Como temos mais informação, a informação muitas vezes vem enganada, vem errada ou é feita com pouco critério. Há aqui muitas vezes confusão entre quem é que tem as notícias corretas com as informações vindas da base científica que nos pode assegurar, para aqueles que, por ser rápido e por estarem nos locais, podem trazer uma informação mais completa. E isso talvez tenha sido a novidade destes grandes eventos climáticos dos últimos anos. São muito mediatizados. Mas o agricultor tem história, tem memória e acaba por estar preparado para este tipo de coisas. Não falo, evidentemente, daquilo que se está a passar na zona centro, na zona de Leiria, onde o vento é um fenómeno muito mais complexo e muito mais perigoso em termos de dimensão dos prejuízos e do risco para os equipamentos, para as pessoas, para as famílias.
aí realmente é uma situação muito anómala e muito anormal, porque não é muito habitual aquele tipo de situações. A situação da chuva e do excesso de chuva, as cheias, as descargas das barragens, etc., já é uma coisa que aqui no Vale do Tejo é fácil dos agricultores incorporarem no risco. Agora, a dimensão desta foi bastante violenta e, portanto, as consequências são grandes. Mas não me parece muito preocupado, parece que está a lidar com esta situação com uma certa normalidade. Diga-me o que é que um agricultor competente pode fazer para mitigar, enfim, numa zona de cheias como esta aqui das Lesírias, do Tejo, o que é que um agricultor pode fazer para mitigar os riscos? Basicamente, o que nós temos aqui é que salvaguardar o solo. O solo é a nossa ferramenta principal e muitas vezes é ele que está posto em grande risco. Ou seja, aquilo que é o meu fator de produção principal, que é o solo, é a terra onde eu semeio as minhas culturas, onde eu tenho as minhas árvores, onde eu tenho os meus animais a pastar, tem que ser preservado o máximo destes eventos. E como sabemos, este encharcamento e esta velocidade com que a água atinge nos rios e quando salta dos rios passa em cima dos nossos solos mais baixos, aí sim é uma zona de extrema preocupação para o agricultor, porque ele vai perder o seu ativo principal, que é o solo, e principalmente o solo de qualidade, que é o que, nestes casos, é erosionado. Portanto, nós que estamos mais perto do rio e que estamos sujeitos a esta nova forma com que o rio transporta a água nesta fase, não é? Que salta fora do leito e vem fora dos leitos por cima dos campos agrícolas. Quem tem o solo pouco protegido, ou seja, quem tem que fazer ou mobilizações para fazer culturas de inverno, porque como sabemos há culturas de inverno e depois há culturas de primavera, onde o risco de haver cheias nessa altura é menor, aí o risco de fazer mobilizações é menor. Quem tem que também fazer culturas de inverno ou quem tem que fazer intervenções para fazer plantações, etc., apanha esta fase uma fragilidade enorme. E essa fragilidade é muito dependente depois daquele impacto que nós não sabemos bem o que aí vem nos invernos, não é? Não é previsível. Hoje temos boas previsões a 10, 5, 15 dias, mas não temos previsões a 1 mês, a 3 meses e, portanto, o agricultor em dezembro vai semear ervilhas, ele vai começar a mobilizar se vir que o tempo está em condições. Mas, repentinamente, passado 10 dias, vem uma previsão que vamos estar 1 mês e meio a chover. E, portanto, tudo aquilo que ele fez é destruído, ou, mesmo que não tenha chegado a semear, o solo foi mobilizado, fica exposto a um risco enorme. E esse é o tal risco da erosão e da perca dos nutrientes, e a perca dos minerais, e a perca, principalmente, do solo mais fino, o solo de melhor qualidade. Esse acaba por migrar para zonas mais baixas. Nós temos aqui em Lisboa o Mar da Palha, que é conhecido por ter os melhores solos da Europa ou da Península Ibérica, porque tem a erosão praticamente toda da bacia do Tejo. E isso é irrecuperável. Eu não consigo ir buscar esse solo e trazê-lo de volta para onde ele nos faz falta. E, portanto, o que temos que é preservar ou diminuir ou mitigar o risco é preservar o solo cobrindo com uma cultura de cobertura. Essas são as práticas que eu acho que todos que consigamos fazê-lo temos que estar preparados para estes grandes eventos, que é isso que nós estamos a sentir. De qualquer forma, portanto, uma cheia também traz nutrientes e faz com que a fertilidade dos solos aumente. Ou seja, o Cegeiro é conhecido por ser um produtor de milho altamente qualificado e altamente competitivo. Quer dizer que podemos desde já antecipar uma campanha de milho na Quinta da Cholda com índices de produtividades maiores do que num ano em que não houvesse uma cheia. É correto afirmar isso? Não consigo ser tão linear nesta resposta. Porquê? Porque nós temos com este fenómeno da cheia um processo muito complexo em termos da microbiologia do solo. Ou seja, um solo que está submerso durante uns dias perde grande parte da sua atividade biológica. Ou seja, tudo o que é bactérias, fungos, artrópodes, são aeróbicos, como nós, respiram e não aguentam estar 5, 6, 10 dias debaixo d'água. E, portanto, aquilo que vamos ter é uma recuperação, porque esses organismos normalmente têm capacidade de resiliência e tornam-se em funções deste tipo de risco, têm as suas resistências e vão recuperar, mas alguns não vão recuperar a tempo. Ou seja, nós vamos entrar numa primavera com um solo bastante diferente do que tínhamos nos anos habituais. Podemos dizer que, em alguns casos, vamos ter 2 grandes vantagens. Vamos ter o acesso à água, que é sempre uma preocupação em algumas zonas do país, não tanto na nossa zona, que é muito rica em água, mas há outras zonas que vão ter muito mais conforto para terem segurança, ter água. E hoje o agricultor de regadio tem que ter uma certeza e uma garantia que vai ter essa água até ao fim da cultura, e isso muitas vezes nos últimos anos sabemos que tem sido um grande desafio. E por isso
essa segurança da água, sim. Em relação aos nutrientes depositados, portanto, nós temos aqui um balanço. Há uns que vão ser arrastados e outros vão ser depositados. Depende muito do tipo de orografia do nosso solo. Ou seja, há solos mais planos que não estão nas zonas de grandes correntes. Isto tem muito a ver com a velocidade da água quando ela atravessa os nossos solos. Portanto, nós temos zonas que são uma espécie de uma banheira que sobe e desce como uma maré numa baía do mar. Há outras que são rios que correm numa velocidades enormes e aí sim arrastam os materiais mais finos e deposita areia. Portanto, o grande medo dos agricultores na minha zona é que este rio, como no Mondego, estes grandes rasgões que são feitos nas margens dos rios, trazem a areia, que são sedimentos que estão nos rios, para fora do rio. E eles no rio já são um problema, fora do rio são um problema muito grande porque são inertes. E essa areia não produz, não tem fertilidade. E, portanto, se eu sou premiado com um destes acidentes e ter uma quantidade de minerais finos, os tais nateiros que fizeram estes grandes valos que os tornaram ricos, mas posso também ter um prémio que é ter um problema com areia de grandes dimensões, que depois é difícil, é caro retirá-lo desses sítios, e até porque se eu o retiro fico com uma zona negativa, que para a próxima cheia vai ser outro problema. Portanto, isto é tudo um balancear e é dependente muito do tipo de solo de cada um, ou o tipo de inclinação, o tipo de proximidade que tem dos vários rios, etc. E aquilo que temos aqui visto é que aquilo que estamos a tentar pensar é como é que vamos tentar no futuro evitar impactos tão grandes, e aqui a pergunta é se podemos gerir melhor ou não este tipo de gestão da... Entramos no capítulo das barragens. Das barragens. O senhor acaba ainda disso, porque este ano não vamos ter problemas de água, mas em 2023, por exemplo, tivemos ansiedade na gestão da água e, portanto, o senhor engenheiro faz parte dos produtores, dos agricultores, das pessoas que trabalham com este tipo de recursos, que defendem, portanto, o reforço da capacidade de aprovisionamento de água do país nos anos em que a pluviosidade é maior para o poder gerir nos anos mais secos. Porquê é que isso é importante? Cada vez mais vimos que as alterações climáticas, para nós, quando se fala de alterações, o que nós estamos a assistir são os eventos climáticos mais extremos. E, portanto, o que temos não são grandes diferenças. Para mim, não é um problema de subir meio grau ou 1 grau que faz uma grande diferença nas minhas culturas. O que faz são estes eventos extremos. E os eventos extremos são vagas prolongadas de calor, são estiagens grandes, portanto, vários anos sem chuva minimamente igual à reposição daquilo que nós precisamos para ter os lençóis freáticos ou as barragens com níveis suficientes. E depois temos estes períodos úmidos, como têm sido os últimos 3 anos, com excesso de pluviosidade, principalmente na primavera ou na saída do inverno. Portanto, se for um inverno, não é tão grave, porque a maioria das culturas que nós chamamos de regadio, de outono, de primavera-verão, são feitas fora destas épocas. Mas nós o que temos aqui muitas vezes são estes eventos, como foi no ano passado, já no tempo da campanha agrícola. Ou seja, ano passado, as cheias que estão agora a provocar-se vieram em abril e em maio. Ora, nessa altura estamos com uma perda enorme do nosso potencial produtivo. E isso é muito grave. E por isso as barragens são hoje uma ferramenta fundamental para a gestão das cheias. Não só para a gestão da água e da reserva de água para os anos que não chove, mas principalmente elas têm que ser feitas para também gerir estes fenómenos de grande pluviosidade em muito pouco tempo. E para isso temos que ter barragens nos sítios especialmente pensados e temos que ter outra coisa, é coordenação. Nós temos um Vale do Tejo com dezenas, com centenas de barragens e aquilo que sentimos é que não há uma coordenação para esta reserva agrícola, para este cuidado com os solos. Assim, a maioria delas são hidroelétricas, portanto são feitas e concessionadas a operadores que usam-nas para produzir energia e nesse negócio o solo não é importante e, portanto, não é o mais importante para a gestão deste negócio. E aquilo que gostaríamos é que o modelo avançasse, o nosso modelo que existe, temos protocolos, que fosse cada vez mais aprofundado no sentido que as barragens também tenham esta figura, portanto, o chamado multiusos, aproveitamento de fins últimos. Fins múltiplos, como temos no Alqueva, que hoje os agricultores estão sentados à mesa da decisão de quando é que se descarga, quando é que se conserva, e aquilo tem que ajustar para os interesses das várias partes. Enquanto o modelo do Tejo, como a água não é um problema de falta de água, a maioria das vezes na agricultura, ela foi concessionada só para hidroelétrico. Mas as concessões agora estão a acabar. Temos uma grande barragem no Zezer, que é o Cabril, que acabou a concessão, e nós aquilo que exigimos, ou que pensamos que é fundamental também, não só fazermos novas barragens, mas as que existem e que têm algum tipo de concessão só hidroelétrico, que sejam derivada a estas novidades climáticas e às necessidades de melhor gestão destes recursos, que sejam também postas à disposição dos multiusos e, portanto, onde os agentes são chamados a intervir para que
seja mais fácil gerir este recurso, porque ele, se for bem gerido, temos capacidade. Porque aqui o Val do Tejo é um dos que tem maior capacidade de barragens e, portanto, temos que também juntar a isto algumas barragens estratégicas para fazer a conservação da água e depois distribuir para o resto da bacia. E isso é muito possível fazer e economicamente é interessante, porque hoje a água é um fator decisivo da economia e hoje sabemos que sem água a probabilidade de termos investidores interessados nos nossos solos é muito baixa. E, portanto, aquilo que assistimos é as pessoas procuram solos de qualidade, mas com acesso à água garantido. Já não é só chover 5 em 5 anos. Temos de ter água em permanência porque os investimentos são cada vez mais avultados e as pessoas não vão fazer um investimento sabendo que daqui a 2, 3 anos vão ficar sem água, especialmente culturas permanentes, que depois não têm alternativas e são extremamente arriscadas este investimento. Por isso, temos aqui realmente ferramentas para fazer com as que já temos, com as barragens que já temos, portanto, torná-las muito mais flexíveis e mais adaptadas a estes extremos climáticos e, ao mesmo tempo, perceber que ainda temos capacidade de ter água suficiente para distribuir para as zonas do país que também têm menos e que poderão ser beneficiadas por estes excessos. Porque ao mesmo tempo que eu, por exemplo, se eu pudesse fazer alguma reserva desta água, eu estava a evitar que as populações estivessem em risco, estávamos a evitar estes acidentes que estamos a assistir no Mondego, e isso, as barragens têm essa função fundamental para que o sistema também se defenda para as grandes enchentes e não pensar só nas secas prolongadas que temos tido nos últimos anos. Nos últimos anos gerou-se um certo consenso em torno, enfim, desses princípios que o Sr. aqui nos enunciou. Enfim, vamos a ver se o projeto Água que Une é capaz de dar respostas a algumas dessas ansiedades. João Coimbra, muito obrigado por ter vindo ao P24. Foi um prazer tê-lo aqui connosco e agradecemos muito as suas explicações. Obrigado pelo vosso trabalho. O futebol exalta as paixões e promove as piores irracionalidades tribais. O espetáculo pobre e deprimente dos comentários televisivos, depois dos jogos mais tensos, prolonga-se de alguns anos esta parte no espaço sórdido das redes sociais. Agora, com uma agravante, as criações da inteligência artificial. Numa dessas criações, um utilizador do X atribuiu a um jornalista do Público a frase: "O Futebol Clube do Porto de hoje é um cadáver mal embalsamado. Cheira a velho desde o túnel até à sala de imprensa." Lê-se num artigo de página digital do jornal que dá conta dessa manipulação. Ainda de acordo com esse utilizador, o jornalista, supostamente do Público, teria escrito que o Porto não mete medo, mete nojo. Ora, o jornalismo do Público obedece a regras deontológicas. E não foi fácil perceber que tudo se resumia a uma mentira criada pela inteligência artificial. Mentira que anda à solta e que anuncia que tudo vai ficar pior. O P24 regressa na segunda-feira. Tenham um excelente dia e muito obrigado por nos ouvir. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.